O ano é 2016 e o mundo fica totalmente dividido entre aqueles que adoraram ou odiaram Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Esse foi o nível da polêmica desse filme, que foi o segundo do recém-criado DCEU, o universo estendido da DC nos cinemas, e que tinha nada mais, nada menos que Batman, Superman e Mulher Maravilha juntos pela primeira vez em live action. Gabriel, chegou um momento daquele filme que foi muito polarizador, né? Você sabe como é que é, né? Tem o antes e depois de BVS, né? O cinema, né? A história do cinema. Com certeza. Antes e depois. E bem, chegou o momento, então, Gabriel, vamos fazer aquela super análise de filmes. Já falamos de Homem de Aço e agora aquele segundo passo do DCU que tava iludido, né? Tava iludido um pouco. A gente tava iludido Só um pouquinho. Tava muito iludido. Então, bora pra análise aí de Batman vs Superman. Tudo isso depois da abertura. O Ultimate Cut, hein? Ultimate Cut! 3 horas de filme! Oh. E galera, antes da gente começar essa super análise, vocês já sabem, hoje é o BVS Like, né? BVS comentário. Isso. Comenta aqui embaixo como é que foi a reação de vocês quando assistiram. E aí, o que vocês acham do filme hoje em dia? Deixe sua nota aqui nos comentários. Bom, dado esse recado, então, Gabriel, como a gente falou ali na introdução, né? O BVS ele foi a sequência de Homem de Aço, que muita gente talvez estava esperando na época um Homem de Aço 2, né? Uma sequência do Superman. Contudo, foi naquela, você sabe, né? Comic Con de 2013 que tudo mudou. Foi nela onde tivemos aquela apresentação impactante da sequência, onde teríamos os dois maiores super-heróis do mundo, um contra o outro. Zack Snyder retornaria na direção, bem como o elenco do Homem de Aço. Contudo, a primeira grande polêmica desse filme veio quando Ben Affleck foi escalado como o Batman desse universo. Cara, eu fico arrepiado só de lembrar daquela Comic Con lá. O cara falando a frase do Cavaleiro das Trevas. Sim, dele chamando pra narrar, e aí vem a logo. É essa apresentação que a gente tá falando, tá? Que realmente a galera pirou muito. Ali foi o momento mais hype que eu acho que eu já vi da DC. Com certeza. Só que logo depois, como a gente comentou, né, Gabriel? Teve talvez um balde de geografia pra outros, pra alguns nem tanto, que foi primeiro essa escalação do Ben Affleck aí como o Batman, né? Tá, eu confesso que eu não gostei. Eu também não gostei na época. Por causa ali do Demolidor, todo mundo falava que já não era... Eu nunca desgostei do filme do Demolidor, tá? Tá. Mas, assim, ó, eu... Mas o Ben Affleck como ator... aí tá. É mais complicado. É que eu mudei de ideia quando eu vi a primeira imagem. Ah, tá, ok. Aí a primeira imagem eu surtei. A primeira imagem eu surtei. Isso é bom falar até pra refrescar na época, que muita gente ainda achava que talvez o Homem de Aço ele podia ter alguma ligação com o universo do Christopher Nolan, lembra? Só que aí quando veio, agora a gente vai ter um novo Batman, é porque é um novo universo. E ao longo da produção do filme, em várias entrevistas, outra coisa ficava claro. BVS não era só um Homem de Aço 2, mas muito mais um prólogo para a reunião da Liga da Justiça. Assim, a introdução de alguns heróis da Liga já seria feita não em filmes solos, como foi no caso do MCU. E seria esse o primeiro erro da Warner? Eu não sei, eu acho que dava pra fazer, mas não do jeito como foi no filme. Eu acho que dá, entendeu? Dá pra apresentar alguns heróis ali. Eu não vejo problema que precisava de filme solo, sabe? Acho que o problema é aquela famosa ceninha, né? Nós vamos chegar nela, exatamente aquela ceninha. Mas enfim, foi se construindo um hype aí do filme, né? Teve os trailers, aqueles ótimos trailers. Os trailers foram ótimos. Muitos bons. Com exceção do último lá que tinha a revelação do Apocalipse, né? Que a gente sempre fala. E bora então analisar agora Batman vs Superman, Gabriel. O filme inicia com um flashback do funeral dos Wayne. Uma narração do Bruce acompanha a fatídica morte dos seus pais e depois a descoberta do jovem Bruce do que viria a ser o seu chamado. Numa cena lúdica, vemos o garoto voando junto com os morcegos. E o Bruce no presente fala que achava que eles o levavam para a luz, mas se tratava de uma linda mentira. Ô Marcelo, e precisava ter um flashback mostrando a morte dos pais do Bruce? Não precisava. De novo? Não precisava, mas eu acho que é porque o Zack Snyder ele gosta muito do Cavaleiro das Trevas, ele queria fazer igual, sabe? Enfim, eu acho que não precisava. Eu acho bem filmado, eu acho uma cena bem feita ali da morte dos Wayne, mas a essa altura não precisava mesmo. E assim, eu gosto desse prólogo porque tem a ceninha dele voando ali, até muita gente hoje acha que o Bruce estava voando, tá? A galera não conseguiu interpretar isso. E eu acho legal que ele faz o morceguinho, eu não lembrava disso, que ele abre os braços ali com os morcegos,
E aí forma, eu falei, pô... No take de baixo pra Isso, cima, aí forma você vê bem o morcego. Vê um morcego ali, quase um bate-sinal. Eu falei, caraca, olha esse cinema. É o chamado, hein? É o chamado, que ele está indo pra ser o Batman. Eu falei, caraca, Zack Snyder. Tem um negócio, é que ele faz essa cena pra frisar o nome Marta. Tá, é verdade. Ah, é porque ele faz o Thomas sussurrando Marta, Marta. né? Pra fazer a ligação. Putz, é verdade, é por isso, né? É por isso. Depois vem um letreiro em tela, que nunca mais vai ser utilizado no filme, mostrando o dia que rolou a batalha entre o Superman e o Zod. Mas dessa vez, a cena toda é focada no ponto de vista do Bruce Wayne chegando na cidade e tentando chegar na Torre Wayne localizada nela. Ele ajuda um funcionário e uma garotinha nos escombros do edifício. E enquanto consola a futura Robin aqui, o Bruce, com raiva, observa Zod e Superman voarem nos céus. E aqui todo mundo falou na época, eu acho que ainda dá pra se dizer isso, que essa é tipo uma resposta àquela coisa lá que eles não mostraram as pessoas durante a batalha, o lado, né? Tipo, ver que teve danos causados na cidade durante a luta, né? Mas eu acho que ainda não resolve a situação que o Superman não tava ali pra Não ajudar resolve. ninguém, né? Tipo, eu acho que era só pra mostrar um ponto de vista ali, da destruição, a gente sabe que rolou isso, mas sim, não ajuda em nada. Eu né? acho que é mais pra tentar justificar o Batman tá bem obcecado com o Superman, né? E, tipo, de novo, do ponto de vista de direção, é uma boa cena, né? Embora seja uma propaganda de carro, né? É uma boa propaganda lá do... É o Jeep? Muito propaganda Eu não de carro, sou, né? eu não sou bom nas marcas. Cara, o merchandising aí foi muito forte, hein? Pô, mas foi muito bem forte. dirigido. Pô, vou querer aquele Jeep do Batman lá, né? Pô, tá maluco? O filme então corta para 18 meses depois e é descoberto a origem da Kryptonita. A Lois Lane viaja para Nairobi, devastada pela guerra, em busca de uma entrevista com o Senhor da Guerra africano. Lois está acompanhada por Jimmy Olsen, um fotógrafo que é revelado depois como um agente da CIA. A câmera que ele carregava tinha um dispositivo de rastreamento escondido dentro, e por isso é morto em seguida. E aí, Gabriel, esse aí era o Jimmy Olsen do DCU, né? Ou não? Eu acho que não tem Jimmy Olsen no DCU, sabe? Era só um nome porque ele era um fotógrafo da Lois. E aí o cara da CIA colocou um nome e aí, É um nome falso. E aí botou o nome falso, É. só pra isso, pro cara que vai morrer depois. Isso aí. Ok, referências. O Senhor da Guerra então toma a Lois como refém, ameaçando matá-la. O Superman logo chega salvando a Lois e a levando de volta pra casa. Só antes, um grupo muito suspeito que fazia a segurança desse Senhor da Guerra mata seus aliados e foge dali. Assim, quando a CIA chega nesse local, parece que o Super promoveu um grande massacre. Um comitê do Senado dos Estados Unidos, liderados pela senadora Finch, houve evidências sobre esse incidente. Ela envia um anúncio público ao Superman, convidando a falar aí para um comitê para vir defender suas ações em Washington. Cara, pra mim, nesse momento, eu não lembrava como é fácil de enganar os Estados Unidos. Facinho, né? É uma nação muito fácil de ser enganada, chega aqueles caras, metralham, aí queima os corpos, aí acaba qualquer tipo de perícia, não existe. Foram queimados, Superman, sabe? Esse cara que fez um monte bem aí, queimou, beleza. Eu acho muito fraco. Eu entendo a ideia, mas eu acho fraquíssima toda essa desculpa. É que eu acho que assim, ó, como tudo isso aconteceu na África, é muito difícil de averiguar, sabe? Eles não têm controle. Os Estados Unidos tem pouco operação em vários países. Mas aí que tá, a senadora, ela quer promover esse circo, porque ela não gosta do Superman. Tá. Ela se deixa ser manipulada, sabe? Ela se deixa. Ingenuamente. Eu acho que a desculpa é isso, que tipo, ela odeia muito Superman e ela não olha pra nenhuma prova. Aí só isso já é o suficiente e beleza. É que ela é enganada, né? Porque tem uma testemunha e fala, né, que, pô, eu vi ele jogar raio em cima. Como é que tu vai duvidar de um testemunho desse, né? Se ela tava Pois é. lá e Sim. disse que viu o Superman. Aqui eu acho que já mostra um pouco de como quando o BVS já vai ser meio confuso, sabe? A cena seguinte é muito lembrada, que é a apresentação do Batman Ben Affleck. 2 policiais chegam logo depois da ação do Batman. Um criminoso é deixado acorrentado, e um dos guardas reconhece como uma marcação do morcego. E aí o Batman virou o Zorro, né? Tá marcando os bandidos. É verdade. Isso aí deixa uma pulga já atrás da orelha da marcação do Batman, que isso não tem no Cavaleiro das Trevas. Eu fiquei pensando, o que é isso, Zack Snyder? Aí isso já deixa uma pulga, mas a cena em si é muito massa, né? Do Batman lá mantendo medo nos caras e tal, essa figura ameaçadora. Isso é bem massa. Esse negócio da marcação aí do morcego é tipo, eles querem fazer o arco de personagem, né? Porque, Sim. no início ele tá marcando. E ele leva os caras lá pra prisão e fica à mercê dos bandidos lá que podem morrer. Sim, pode morrer. E aí no final ele deixa de marcar, né? Essa é a ideia.
né? Então é pra fazer esse arco aí que o Batman tá meio Sei, que antes ele... quebrado, né? Por conta da morte do Robin, por conta É. do Superman. E aí parece que essa marcação é só de agora ou será que ele sempre marcou? Não, ele faz agora porque depois o Alfred diz, né? Você tá fazendo isso aqui? A Tá gente fazendo vai essa fazer isso, marcação? Isso aí eu também não lembro se ele já fazia antes ou é uma coisa nova. Não, Então, é uma né? coisa nova. Quando ele voltou, saquei. Ou pelo menos uma coisa bem recente, né? Porque na cena seguinte o Alfred comenta. Ah, tá. É o que eu não sei. Isso realmente eu assisti o filme e fiquei meio, tá, será que ele já fazia isso antes? Enfim. Não. Mudando o clima, o filme mostra que Lois e Clark agora vivem em Metrópolis. A Lois conversa com ele sobre a controvérsia em torno das suas últimas ações. Mas o Clark deixa bem claro que ele não tá preocupado, pois a Lois poderia ter sido morta. Acrescentando também que ele não matou ninguém. E esse Superman que eu tô nem aí pro que o mundo tá achando. Isso é complicado. Né? Rapaz, olha... Especialmente porque, tipo, o que aconteceu era só ele falar, né? O que aconteceu e... É uma talvez controvérsia. Exatamente. Ele é só dar o seu ponto de vista. Não, aqui, o Superman não dá entrevista, né? Ele não dá. Ele prefere não falar com as pessoas e não tá ligando pro mundo. É isso aí, ele não se importa com o que estão falando dele. De volta a Gotham, Bruce está procurando por alguém apenas como o português branco, que ele diz ao Alfred que está trazendo uma bomba atômica à cidade de Gotham. Bruce descobre que um russo, que é um tal de KGBista, pode ter informações sobre esse alvo. É nessa conversa onde o Alfred questiona os novos métodos do Batman, e tem o discurso da febre, que leva à raiva, e ela torna homens bons em ruins. Antes de falar uma coisa polêmica, eu vou dizer um negócio. Eu gosto dessa Batcaverna, tá? Tu gosta? Eu acho legal. Eu acho um estilo diferentão, assim, pra esse Batman, sabe? Se não vai ser uma Batcaverna super fantasiosa, eu gostei desse meio minimalismo, assim, sabe? Eu achei legal, achei legal. Sim, eu só gosto mais do computador todo vermelho lá que aparece. É maneiro. Telão, assim. Maneiro, bom. O computador bom, é maneiro. Bom computador. E aqui, enquanto a gente teve também a frase lá do Superman que, não ligo muito porque o mundo tá achando e tal... Aqui o Bat dizendo que eles sempre foram criminosos. É vigilante, né? Vigilante é um ato de crime, né? Então é essa a perspectiva. Não, eu entendo, tipo, é que assim, eu acho errado ele falar isso, tá? Só que eu entendo agora o modus operandi desse Batman, que ele tá poucas ideias. É poucas entendeu? ideias, né? É pra mostrar, eu acho que assim, ó, eu entendo o diálogo e é pra mostrar que, tipo, não é o Batman default que vocês estão acostumados. Isso. Eu acho que é pra isso que serve, sabe? É bem Então, isso. É pra isso. No Cavaleiro das Trevas ele começa quebrado, né? Então a ideia aqui é fazer com É que pra ele ser comece quebrado. um cara quebrado, tá? Então, tipo, nessa parte, tipo, uma polêmica... Não, porque eu acho que realmente é um Batman diferente. E o Alfred, ele é, de longe, a melhor coisa desse filme. Pô, esse Alfred, os caras não erram em casting de Alfred, hein? É que esse ator, Jeremy Irons, ele manda ser muito bom. O cara é bom, né? Ele é muito bom. O cara é bom demais e esse diálogo também é muito bom, tá? Eu É gosto, bom. que é ele que manda essa do torna homens cruéis, não sei o que. É bom. Não, o Alfred tá ali pra explicar o personagem do Batman. Boa. Ele verdade. faz o filme inteiro. Ele tenta ser o bom senso, sabe? Tipo, galera, não, beleza, não é o Batman. E ele fica falando pro Bruce depois, ele não é o seu inimigo, pô! Acorda! Ele é um espectador, não. Só faltou dar um tapa na cara do Batman. Acorda, pô! Mas aí, Jeremy Irons, você é bom demais. Em Metrópolis, vemos então a versão desse universo, que é o bilionário Lex Luthor. E ele se encontra com a senadora Finch e o seu subordinado para discutir o mineral radioativo descoberto no oceano, desejando fabricar esse mineral como um dissuasor contra o Superman. A Finch promete considerar isso antes de sair, enquanto Lex ganha acesso à nave de reconhecimento kryptoniana e ao corpo do General Zod. E aí, Marcela, aí a gente chega na parte mais polêmica desse filme. Eu tô Lex Luthor aqui já, tô imperativo. Foi uma abordagem inovadora. Assim, ó, eles querem fazer Mark Zuckerberg, esse é o ponto. Eles querem fazer Mark Zuckerberg. Porque eles pegaram o próprio ator que fez o Mark Zuckerberg pra... Isso, da rede social. E assim, cara, o maior problema é que... Sei lá, ele até pode ter algumas cenas boas, mas eu acho que toda a direção dele tá errada, assim, sabe? Eu acho que é muito mais um problema de direcionamento, assim, dele no filme. Nesse caso, é impossível não colocar a comparação com o quadrinho. Porque o Lex Luthor não age desse jeito, sabe? Se ele não se chamasse Lex Luthor, eu não acho que ele ia ser um vilão tão ruim, sabe? Tá, eu acho que o maior problema é realmente esse Lex Luthor, eu concordo contigo. Então, assim, ó, como a gente vê um Lex Luthor, eu não vejo o Lex Luthor aí. Assim, ó, me desculpa. Isso talvez, um Lex Luthor mais jovem, mas mesmo assim teria que ter alguns indícios, assim, sabe? Ele poderia ser mais jovem, não tem problema. O problema é que ele não age muito com o Lex Luthor, né? Não, mas ele tem um plano mega Lex Luthor. Com 30 etapas.
Ele realmente odeia o Superman, isso é legal. Tá, ele tem ok. uma boa motivação, no mínimo. Esse é o básico, né? Isso eles acertaram. Tá. Agora, o jeito de agir, o jeito de falar, Ah. isso eu não consigo É comprar. porque tem nessa parte que tem a infame cena também da balinha, né? É. Que é pra mostrar que ele é ameaçador, mas isso é uma cena pífia, assim, né? É. Não é nada ameaçador essa cena. Então, assim, eu acho que ele é um bom manipulador. Eu gosto como ele joga todo mundo pra um lado e pro outro, sabe? Tá, eles tentam isso. O plano eu não sou tão fã, mas eu concordo que ele tem a coisa manipuladora, tá? E a melhor coisa dele é a trilha do Lex. Putz, é verdade. É a melhor coisa do Lex, que eu coloquei aqui na observação. A trilha sonora é muito foda. É a né? melhor trilha do filme, né? É a do Lex Luthor. Não, mas eu acho que esse filme tem uma ótima trilha sonora. É, dá pra dizer isso já, que quase tem vários temas muito bons e que a galera lembra, né? A melhor coisa do filme é a trilha sonora. Melhor coisa do filme é a trilha sonora. Mais tarde, no mesmo dia, Clark é designado por Perry para viajar para Gotham para cobrir um jogo de futebol americano, quando o noticiário relata algo inusitado. Um dos feridos no ataque a Metrópolis, um homem chamado Wallace, vandaliza a estátua do Superman, pintando as palavras de falso Deus, antes de ser preso. Clark fica visivelmente triste com esse crime de ódio. O que o repórter acaba fazendo mais tarde em Gotham é procurar a mulher que testemunhou no Capitólio sobre o Superman. Ela parece ter ido embora, mas lá Clark fica sabendo mais do vigilante de Gotham. E aqui entra uma coisa que o Ultimate Cut, Ah, é, a gente tá falando do Ultimate Cut. ele tem uma certa vantagem em relação à versão de cinema. Essa investigação do Clark aí vai estabelecer melhor, né, a relação dele com o Batman, sabe? É, essas partes do corte estendido realmente é pra dar mais contexto pra essa trama que já é bem confusa no original. Não que vai melhorar as linhas narrativas, mas pelo menos ele deixa mais claro, entendeu? Pra galera entender e, eu gostei ou não gostei, entendeu? Mas realmente dá mais contexto em relação a isso. Eu também quero saber como é que o Clark não foi demitido do jornal, porque ele fica vários dias sem fazer a matéria do futebol. Impossível, impossível, que o futebol é muito importante, cara. Ele briga umas 5 vezes com o Perry. É. E vejam só aquela coisa sobre o contexto lá da estátua, lá do cara pintando, falando mal do Superman. Já imaginou se o Superman se importasse com as pessoas? Que legal que ia fazer, né? Um bem, que ele poderia ir lá falar com o cara, não sei o quê, ter uma cena. É que o Superman realmente, ele tá... Sabe? Ele não tá nem aí pro mundo, velho. Não tá nem aí. Ele não se vê como esse cara que pode conversar diretamente com as pessoas, sabe? Sabe, ir lá, ver, pô, não, peraí, o que é essa pessoa? Por que tá tratando mal? Aí você vê, poxa, claro, que imagina se você se importasse, né? Talvez teria dado resultado, né? Tem uma cena braba aqui do Bruce Wayne frequentando um clube de luta ilegal, onde ele conhece aquele russo que ele tava atrás. O russo e o Bruce têm uma breve conversa, que permite a ele, então, clonar com sucesso o telefone desse capanga e descobrir que o russo trabalha pro Lex Luthor. E aqui o filme perdeu uma baita oportunidade de fazer pela primeira vez Fósforos Malone, né? Ele poderia ser o Fósforo Malone, tá? Que essa cena eu gosto muito, tá? Que o Bruce vai lá dar uma dica pro cara. Tá, mas ele como Bruce eu acho meio paia, ele tá ali. Eu acho bem paia. É verdade, não faz sentido, né? Não faz sentido todo ele mundo tá ia ali. reconhecer. Pois Ah, é. ele vai como bandido ali, Fósforos Malone. Ele deveria entendeu? estar com o Fósforo Malone. Nossa, a cena ia ficar 10 de 10 mesmo. Outra coisa que eu botei aqui de observação, que eu tava, acho que meio... Fiquei irritado com isso, é como o Perry realmente é lamentável nesse filme, que ele fica toda hora fazendo taglines, né? Não sei o que, de Gotham, sabe? É isso o personagem dele, cara. Não gostou então do diálogo Crime em Gotham? Ah. Em outras notícias, água molhada? Sei lá, nossa, cara, nossa, ó, lamentável. E de novo, essa trama do deserto volta de novo, né? Volta a trama lá do deserto, a Lois agora investigar e... Vai minutos do Tá, filme. em defesa disso, Ah, eu acho legal Tá. da Lois estar investigando uma coisa pra inocentar o pô, Superman. ok, a Lois investigando. Legal. É que é uma coisa bem mais Lois Lane do que acontece em todo o primeiro filme. Tá, ó. Que ela se envolve com os militares Sim. e coloca uma jaqueta e vai no meio da cena de ação. Nossa, ali. Aqui Tá. eu já acho que ela tá fazendo um papel Tá, de Lois Lane. tu conseguiu melhorar porque realmente tu comparou lá do primeiro filme que é lamentável ela e aqui, aí beleza, tu conseguiu melhorar. É que ela tem uma função mais importante, mais É. interessante desse filme. É verdade, isso aí tu tem um ponto, verdade. Na casa do Luthor, ele tenta persuadir a senadora a permitir que ele importe o mineral. Mas a Fint recusa, alegando ver através de sua fachada de boas intenções. Irritado, Luthor avisa Fint sobre as consequências antes que ela vá embora. No dia seguinte, Bruce acorda de um pesadelo envolvendo seus pais. Falando com Alfred, ele expressa sua intenção de invadir a casa de Luthor como Batman. Mas o mordomo é rápido em apontar que isso seria desnecessário, pois o Luthor já convidou o Bruce para participar de um evento de arrecadação de fundos.
Rola depois uma cena que gerou diversas teorias na época, com clara menção ao Coringa. Sobre aquela cena do Luthor, eu gosto daquela cena que acho que dá, eu acho talvez a única motivação do Luthor não gostar do Superman, por uma coisa de autoridade, assim, porque ele tem problemas com o pai dele, né? Então parece ser uma coisa tipo daddy issues que o Luthor tem. Eu acho que esse é o único, na verdade, motivação que ele tem, né, no caso. Depois ele explica lá naquela cena que ele tá com o Superman, né? Ele vai meu dar... pai batia em mim, não faz nada. Aí eu não gosto. Daí eu vi que Deus não faz nada. E ele vê o Superman como Deus, ele quer mostrar que ele não é o Deus pras pessoas, sabe? Sim, é toda uma ligação que você tem que buscar. Entendeu? Isso, é verdade. Nossa. Mas ok, eu até consigo comprar. Ok, dá pra comprar. É raso, mas eu consigo comprar. Sim. E como a gente comentou ali na narração, Gabriel, toda aquela coisa quando mostrou que tem a armadura do Robin, né? Altas teorias na época. Aí o meu lado fanboy gritou naquele dia, né? Putz, achei muito maneiro. Aí tem algo pichado ali, a coisa do Coringa, entendeu? Aí, uou. Eu acho construção de mundo, sabe? Eu acho que isso foi maneiro. É bom, legal. gosto. Confirmado depois que era o Dick Grayson, né? Isso eu já não gosto tanto, não. Aí já não gosta, né? Pô, tudo indica que o Jason Todd vai lá, não, é Dick Grayson, morreu. Nossa. Pô, só as piores decisões possíveis, meu Deus. Em defesa, ele nunca colocou isso no filme, então ele poderia ter feito um retcon depois, né? Poderia, né, de qualquer jeito. Mas enfim, tá nos materiais oficiais lá, né? Dane-se também. E bem, voltando para aquela história do evento, o Bruce faz um ótimo trabalho aí grampeando os servidores do Luthor. Mas depois, o Clark, desconfiado do Bruce, se aproxima dele para discutir a questão Batman em Gotham. E rola aí uma boa troca de farpas aqui. Essa cena aqui é bem emblemática do filme, tá? Do Clark conversando ali, tocando farpas, até o Lex aparecer a boa. Eu acho que tem os melhores diálogos do Bruce desse universo também. Na hora que ele rebate lá sobre o Superman? Eu comprei esse jornal. Não, mas a gente tem um histórico ruim com palhaços e tal. Eu gosto dessas cenas. E tu gosta antes do Bruce ali fingindo que ele é playboy, meio bêbado ali na festa? É legal, eu né? Gosto. Legal. Eu ia dizer que ali ele tá meio realmente fazendo uma persona ali, né? Pra chegar nos servidores lá. Isso. O que me pega realmente depois é a forçação do Luthor chegando ali. Aperta a mão, que forte. É só... cara... Aí, o Clark Kent encontra Bruce Wayne. Aí que tá. É que isso não é Lex Luthor. Não é nada Lex Luthor. Tá tão na cara que ele tá dando duplo sentido ali, sabe? Pô, Em seguida, temos uma montagem do Superman, realizando diversos feitos ao redor do mundo, enquanto programas televisivos debatem sobre o impacto do Superman na sociedade e dos perigos que ele representa. Toda essa sequência aqui, Marcelo, eu acho muito legal. Eu acho engraçado que eu acho que é algo que o Superman agora do James Gunn vai discutir. E aí esse filme ele também abre essa discussão. Só que eu acho que tu concorda comigo que realmente ele abre, mas depois fica por isso, entendeu? Fica um pouco por isso. Que o filme é pra ser sobre isso, né? Isso, como que as pessoas veem o Superman, né? Se é um deus, se não é um deus, se é só um cara. E os diálogos falam exatamente sobre isso. A cena é muito boa. É só que eu acho que não tenha, tipo, um arco pra população pro mundo. comprar de novo o Superman, sabe? Já que ela tá sendo corrompida pelo Luthor, sim, né, sendo manipulada, porque a população também tá sendo manipulada pela narrativa que o Luthor tá criando. Isso. Falta ter esse arco pra população. Aí depois se perde. Porque daí a gente vai ver a população raivosa lá com o Superman do Senado. E depois olha os nossos monumentos aqui, olha... E depois todo mundo ama, né? Daí todo mundo ama, porque ele morreu. Pois é, cara, é bem perdido. E outra coisa que também me deixa, embora as cenas sejam, de novo, a estética, Zack Snyder da direção, ele manda bem nisso, né? É a questão, como o Superman tá o salvando. Cara, não sei quando é Henry Cavill, é a direção que tá dando pra ele, que, não sei, parece que ele tá aborrecido, sabe? Parece que ele não tá ligando nas cenas que ele tá salvando, sabe? Tem uma montagem dele salvando as pessoas, bonitas realmente, mas você vê no Superman que, sabe, ele fica com essa cara, eu fico, caraca, Superman, sabe? Tu tá salvando as pessoas, tu gosta disso? Não, é que esse Superman do Snyder não é esse Superman que tu quer, sabe? É isso. Mas o Superman é isso, né? Então, é complicado, né? É por isso que eu vejo esse universo todo como uma grande Elseworld, que o Superman... Mas não era, né? Ele não é... Ele é introspectivo. Parece que ele, de novo, parece que ele não tá se importando. Ele tô salvando aqui, sabe? Eu queria estar com a Lois na banheira, sabe? Dá essa impressão. E eu acho que eu não sei se é culpa do Henry Cavill, mas eu acho que é muito mais a direção, sabe? Que deram pra ele, você tem que ser um deus. Aí ele fica assim, ó. Sabe? É isso o filme inteiro. Nossa, velho. Indo agora pra mais cenas da edição estendida,
Entendemos melhor que aquela marca do Batman em Prisioneiros é uma sentença de morte na cadeia. Ok, Gabriel, então aqui a gente chega numa coisa da versão estendida, que é essa confusão então da marca do Batman, tá? Porque o que fica nessa versão estendida, claro, é que o Luthor pagava pra esse russo pagar pras pessoas na cadeia matarem as pessoas com a marca. Isso. Ok? Peguei. Impressionante como o KGBista é importante nesse filme, né? Cara, é muito Todo importante. o plano do Luthor passa por esse cara aí. Se esse cara morre, acabou o plano do Tá. Luthor. Então, assim, o Batman, ele não se importava só com o que acontecia depois. E ele marcava essas pessoas a troco de marcar. A princípio. É só isso. Ele, legal, vou marcar. Um dia, quando ele tava quebrado, ele disse, vou começar a marcar as pessoas. Vou marcar. É isso. Não sei. Porque ele gosta muito de Zorro, entendeu? E aí ele não se importava, então, com talvez a opinião pública, até falava que, todos esses criminosos, eles estão morrendo. O Batman detetive acabou, né? E ele tava no modo, tô nem aí. Ele tá cego nesse momento. Ele tá Ele é inteligente pra quando o roteiro serve. Não, é que ele não tá nem aí. É isso aí. Eles Tá, estão as morrendo, pessoas mas morriam como lá. não é ele que tá matando, ele não tá se importando. E era com a marca dele, mas isso não é uma pista. Ele não tá se importando. Não se importa. Ok, perfeito. Bruce e Diana se encontram novamente numa festa de gala. E os dois conversam sobre o Drive. Diana explica que pegou emprestado, porque acredita que o Lex tem uma foto dela, e que ela não conseguiu obter devido ao Drive estar protegido por uma criptografia de nível militar. Ela devolve a Bruce, que o leva para a Batcaverna para decifrar. Bruce adormece, e temos aquela famigerada cena do pesadelo pós-apocalíptico, onde o Superman lidera um regime, aparentemente a mando do Darkseid. Gabriel, tu diria que essa cena, depois a gente entra mais em detalhe, mas digamos, o feitiço do Snyder liberado, que aí ele pode botar o Batman com a arma, Sim. E aí no deserto, aí é pós-apocalíptico, aí é Rebel Moon, entendeu? Aí vai pá, que é Batman de verdade. Né? Eu acho que é muito Snyder se libertando nessa... Cara, a desculpa do pesadelo é perfeita pra fazer isso. Cara, e assim, é bizarro que a trama, ela tem bastante coisa já, tá? Ele abriu várias linhas aqui narrativas, e aí do nada já vinha uma cena pós-apocalíptica no meio do filme com o Batman de metralhadora. É que era pra ser planejamento pro filme da Liga da Justiça. Putz, cara, mas eu acho muito de ainda botar nesse filme essa cena, sabe? Sei lá, eu entendo que ela tá aqui, mas é tanta coisa nesse filme. Tem um outro motivo pra essa cena tá aí, porque se não tem essa cena, cara, esse filme ia ter tipo 1h30 sem cena de ação. É, por aí, né? Talvez é uma cena de ação. Esse é o grande efeito também do BVS, além da história confusa, que é realmente confusa, não tem muita cena de ação durante 2 horas. Aqui a gente tava muito mais falatório até o momento, né? Muito mais blá. Que o Snyder é bom? Ação. Daí ele me topa um roteiro que vai ter cena de ação só na última hora. A gente tem que sempre frisar o nome, que é o cara lá, o Cristério. Esse maluco, ele tem que ser preso, tá? Que ele tá no Decepção Skywalker também. Esse cara, ele tem que... Olha, esse indivíduo aí realmente é complicado. O cara ganhou um Oscar e daí se acomodou com nossa, isso. foi o maior momento de inspiração da vida dele, cara. Que esse cara nunca mais vai fazer nada. Temos uma aparição do Flash, dizendo que o Bruce tava certo sobre o Superman e que a Lois é a chave. Aí sim, o Bruce acorda de fato. Que é isso, hein, Gabriel? Sonho dentro do sonho. O sonho dentro do sonho. Toma esse roteiro. Mas aconteceu essa cena do Flash ou não aconteceu? É verdade. Porque o que esse pesadelo ainda faz de abrir essa dica de que, a gente pode ter isso aqui, é de dar uma confirmação ainda mais pro Batman de que ele tá no caminho certo, né? Toda essa parte do pesadelo fica um pouco implícito, que é porque a tal da raiva, né? Ele tá tão, consumido por esse ódio que isso tá afetando seus pesadelos, né? Que ele tá vendo o Superman virado mal ali. E que de alguma forma a Lois vai ser importante nesse universo aqui da DC, pelo visto, porque morreu, o Batman matou ela. Só que também o pesadelo é uma premonição, né? Porque tem toda a parada do Darkseid. Cara, assim, eu tenho que dar... Realmente o Cristério se superou aqui nesse lugar aqui. Não, mas também tem a ver com o Zack Snyder, né? Porque ele bolou a ideia geral desse pesadelo com o Jim Lee. Né? Eles fizeram os desenhinhos lá. Fizeram. Então, assim, o coitado também, o Cristério não vai fazer milagre, né? Alfred implora a Bruce que o Superman não é o seu inimigo. Mas Bruce ignora isso. E aqui é outro discurso famoso que na época a galera ficava repetindo, que é aquele do 1%, né? Você tem 1% de chance do Superman ser ruim, nós temos que tomar isso como verdade. E aqui vem aquela questão, Gabriel, que é o quão cego realmente o Batman e burrão ele é nesse filme, tá? Porque a gente tem 18 meses do Batman construindo essa imagem de que realmente o Superman é o inimigo. E assim, nenhum desse... Só um momentinho, talvez ele não pensou... Será que eu posso analisar um pouco mais aqui esse Superman e não ficar cego em relação a isso? E eu também não consigo comprar, assim, ele já nessa... Quero matar ele. É que assim, é algo tão drástico pra esse Batman
sabe? Porque aparentemente não tem problema de matar. Não, mas ele até fala, não, hoje ele não é ruim, mas e amanhã? Tá, mas você tá fazendo isso pro amanhã, assim? Daí só por isso você já quer matar ele? Sim, é toda essa construção do Batman que, assim, é difícil de comprar. Desse Batman que ele é tão cego, mas tão bom em determinadas coisas que já dá uma dublada, assim, em relação a esse personagem, né? O Alfred fica avisando, né? E o Alfred é plateia, a gente... Não, seu burro! ele salvou o planeta Ó, lá! tá vendo? Ele tá salvando um monte de gente aqui, seu idiota! E todas aquelas transmissões, né? E será que em 18 meses o Superman não salvou muita gente? Será? É que é aquele negócio. Hoje ele é do bem, mas e amanhã? Essa é a mentalidade dele. Esse argumento ele vai sempre servir, né? Impressionante, né? Mas é muito idiota também, eu concordo. Na edição estendida, temos outra cena do Clark como repórter. Dessa vez, conversando com a ex-mulher do detento que morreu na prisão. O da marca do morcego. E naquela noite, o português branco chega ao porto de Gotham. O Batman intercepta em seu Batmóvel e causa algumas fatalidades ali no caminho. No entanto, antes que ele possa obter a Kryptonita, o Superman aparece e diz ao Batman que o Batman está morto e que ele deve enterrar essa identidade. Essa parte da versão estendida, do Clark como repórter e tentando entender mais esse lado aí de como o Batman age lá em Gotham, eu acho que é pra tentar justificar, mas eu acho que não justifica. Por que ele é tão ríspido com o Batman, sabe? Por que ele é tão... Ele tem uma raiva, sabe, dele? Porque ele entende melhor a dor das pessoas lá que teve os parentes mortos na cadeia. É pra isso, sabe? Mas eu ainda acho que é meio difícil de comprar o Superman, ele não querendo conversar com o Batman, sabe? É, que ele cai muito facinho no papinho, né? Ele já compra muito um lado. Ele já acha que o Batman tá executando todo mundo. Ele nem cogita a possibilidade de... Não, ok, daqui a pouco estão manipulando o Batman, né? Pode ter alguma coisa acontecendo ali. Ele já presume o pior, essa é a verdade. Ele já presume o pior. Com certeza, com certeza. E assim, a cena ali da perseguição, Batman poucas ideias, pelo menos é maneiro? Não, maneiro é, né? Maneiro é. Não, maneiro é. Mas é uma chacina, né? Com aquele Batmóvel... o Batmóvel, o que é esse Batmóvel? Eu acho legalzinho. Eu acho ele só legal, sabe? Legalzinho. Não se destaca muito, mas... ali o cara tá poucas ideias. O Batman chega ali... Todo esse arco do Batman, eu acho que faria muito mais sentido se em nenhum momento do filme ele matasse pessoas, sabe? Ele só tá quebrado. Com certeza. Ele tá no limite. Marcou a pessoa ali, beleza, vai. Os caras morreram depois, beleza, não se importa. Ok, vai, não fui eu diretamente que matei. Beleza. Aí você tá passando o cara em cima das pessoas, né? Já não parece tão drástico depois ele querer matar o Superman, né? E essa cena também, embora tem uma galera que gosta, tem o Du e o Preto e tal, sei lá, parece que é dois caras ali conversando meio quinta série, sabe? Que ele chega aí, ó, enterra isso aí, cara, você não vai ficar mais aqui. Aí o Superman sai voando, aí e os bandidos que fugiram... O Superman ignora os bandidos que fugiram. Tá nem aí, ele quis ficar pagando ali de... Batman. Os caras que estavam roubando a Kryptonita, velho. Pois é, né? Poderia ter mudado muito a história. Poderia ter mudado. Por que você não viu os caras que estavam fugindo ali? É que eles poderiam ter tentado conversar, né? Eu sei que você tá matando pessoas. Não tô matando ninguém. Como assim, sabe? Mas é que o Superman, ele é muito direto mesmo. Enterra isso aí, cara. Você é coisa do mafioso, sabe? Vai embora aí. Aí ele sai voando. O Batman retorna à Batcaverna, onde descobre por um dispositivo de rastreamento que ele implantou no caminhão, de que a Kryptonita foi levada para um laboratório da LexCorp. Enquanto isso, Lois continua na plot da bendita bala desconhecida, e vai questionar isso com o general Calvin Swansea, lá do primeiro filme. Relutantemente, ele cede aos pedidos dela para identificar o fabricante da bala. E ele revela depois que se trata de um protótipo especial feito pela LexCorp. Inclusive, aquela testemunha lá do começo do filme vai até a congressista para dizer que não contou a verdade. Ô Marcelo, eu acho assim, ó, incrível como esse Lex Luthor, ele cria um plano de 500 etapas, sim, infalível. Infalível. E ele simplesmente esquece que os guardas lá estavam com bala que ele criou. Especiais que só podem ser da LexCorp. Pô, velho, é tipo... Por que não dá com cartucho normal? Não, tinha que ser as balas especiais da LexCorp. Mas assim, pelo menos, Gabriel, de novo, a Lois ali nessas cenas, cara, toda essa plot realmente, nossa, eu acho muito cansativa. Mas a Lois tá investigando, pelo menos, né? Ele acertou nisso, né? Não, e assim, ó, eu até gosto dessa parte. O problema é que o payoff dessa investigação esse é o payoff. É inútil. É que tu já sabia também, né? Tu já sabia, que era do Lex. Daí ela saber que o Lex Luthor tá envolvido não afeta nada a história, porque os desdobramentos já estão muito maiores do que a verdade envolver o Lex Luthor. Nossa, realmente tá piorando pra mim isso aí.
Conversando contigo não faz, Gabriel. Para. E enquanto o resto do mundo está ocupado debatendo se o Superman foi uma adição positiva ou negativa no planeta, o Clark retorna para casa em Smallville para visitar a Martha. Lá ela o aconselha que, de qualquer forma, ele não deve se preocupar com o que as outras pessoas pensam dele. Então, apesar das especulações da mídia ao contrário, o Superman chega para falar e responder ao comitê da senadora Finch. Ela aponta para uma vítima das ações do Superman, o tal do Wallace. E depois de ver um bilhete desagradável deixado para ela pelo Lex Luthor, ela para no meio do discurso antes que uma bomba, e escondida dentro da cadeira de rodas do Wallace dada pelo Luthor, exploda, matando todos os presentes ali na comissão, exceto o Superman. E, Gabriel, uma coisa que eu percebi vendo esse filme, e que tem esse momento, então, que ele vai pro Capitólio, lá dá essa declaração pra senadora e tudo mais, é que em nenhum momento, até antes do filme que ele poderia ter falado, o Super, ele tá com a Lois Lane. Por que em nenhum momento ele dá alguma declaração, uma entrevista, pra falar da versão dele, pô, estão me manipulando... E aí? Não tem explicação. Não tem, né? Não tem explicação. E aqui, ó, é 1h30 do Superman só escutando discurso, né? E ele nunca falou nada. Ele nunca dá declaração Ele pra só nada. fica em entrevista. Ele fica reagindo, né? Ele só fica, tipo, olhando. A parte mais que a gente vê o Clark, né, impor alguma coisa é ele querer fazer a matéria do Batman com o Perry. É, onde ele Entendeu? mais você vê alguma ação dele, né? E aí tem essa cena do Capitólio, né? Que, tipo, é muito polêmica, que... tem a explicação por que o Superman, ele não, tipo, notou que a bomba tava lá, tem essa explicação, mas tem aquela coisa que, tipo, pô, chega esse momento, a gente talvez queira que o Superman fale, ele não fala, aí tem a explosão lá e fica o Henry Cavill, né? Tipo, eu entendo que talvez é o Superman lamentando, mas, sabe, não é uma expressão que as pessoas estão queimando do teu lado. Você acha? Que Nossa, faltou cara. atuação pro seu Henry Cavill? Eu acho que... Tipo, eu sei que ele é um ator limitado, mas eu acho que é muito culpa da direção que tô dando pra ele. Sabe? Que é tipo, Henry, mostre que você é um deus, Henry. Aí, tipo... É um sabe? Deus lamentando. É um deus lamentando ele. É Zeus lamentando ali. É, e pessoas morrendo. Sabe? Então, essa cena é bem lamentável também. E lembrando, Gabriel, que tem depois uma cena que eu não sei porque cortaram, que é depois dessa explosão do Capitólio, na cena estendida, que é dele pegando feridos ali, né? Ajudando. Né, as polícias, bombeiros lá, enfim. Pelo menos ele faz isso. É pra mostrar que pelo menos ele não saiu voando. Que nem num corte do cinema. Parece que, tipo... Na versão do cinema fica ainda pior. Cara, é pior essa cena, cara. Nossa senhora. Fica parecendo que ele é muito cúmplice. Muito cúmplice, né? Mais tarde, naquela noite, Lex descobre que o Batman roubou sua kryptonita. E ele esboça uma reação até bem positiva. Suspeito. Já o Superman encontra Lois e lamenta suas falhas em impedir o bombardeio. Lois tenta convencê-lo de que ele deve permanecer um símbolo de esperança para os povos da Terra, antes que ele voe para longe. E assim, ó, esse filme não tem muita cena de ação do Batman, e daí, quando poderia ter uma cena de ação do Batman? É off-screen. É off-screen! Fora da tela. Sacanagem. Porque ali fica muito implícito que parecia que o Luthor, ele queria aquilo, né? Queria. Por causa do super plano dele de 50 mil etapas. Ele 500 sabia. milhões de etapas, sim. Ele sabia, rapaz. Ele sabia que o Bruce ia roubar a kryptonita. Porque ele sabia que ele iria hackear o celular do KGBista pra aí ele entender que a kryptonita tá lá. Tem isso também. Não tem jeito, né, cara? Pô, muito passo na frente. E aqui, de novo, talvez uma outra cena que era pra ser memorável do Superman, dele falar do que o mundo tá representando pra ele. De novo, é aquela cara do Henry Cavill, de novo, não tá se importando com o mundo. E a frase lá que o Superman nunca foi real, né? Era o sonho de um fazendeiro lá do Kansas, que na verdade não era sonho, porque nunca foi um sonho dele. Porque ele era o oposto. Era o oposto! Ele desencorajava. O Kevin Costner não queria. Ele desencorajava. O Kevin Costner não queria que ele fosse o sonho. Então eu fiquei, cara, do que tu tá falando, Superman? Tu não o Superman nunca foi real, foi um sonho do fazendeiro. Cara, o que tá acontecendo? Né, com esse Superman, cara, olha, é uma cena desse Superman atrás da outra, cara. Voltando pro super plano do Lex, usando as impressões digitais do Zod, Lex entra na nave kryptoniana e começa a aprender informações sobre centenas de milhares de mundos registrados na nave. Já o Bruce Wayne começa o seu treinamento físico brabo para se preparar para sua luta contra o Superman, enquanto também converte a kryptonita em granadas de gás e uma lança com ponta de kryptonita estilosa. E nesse momento aqui, realmente, a gente vê que nenhuma informação que possa vir de qualquer fonte o Batman ignora, né? Que antes já tinham falado lá que não foi ele que explodiu, o Superman não tinha culpa. Aqui, cara, ele tá no treinamento lá dele, CrossFit, já era.
Já era. Mas é um treinamento pegado, hein? É um bom treinamento ali do... Que não vai adiantar pra nada, porque eu não sei porque ele tá treinando. Porque é um kryptoniano que levanta um navio, aí ele tá treinando. Tipo... É Rocky. É, pra ter uma cena aí, a coisa meio Zack Snyder. Né? Tem que mostrar os caras lá, os homão lá. Até porque ele tinha que fazer uma lança que vai ter que ter referência a Jesus Cristo, né? Que ele tem que depois ter uma lança, né? Tem a lança. Óbvio. Claro que tem a lança, Marcelo. Depois dessa cena de treino, o Batman depois nota, numa unidade de dados de Lex, pastas personalizadas de certo meta-humanos que conhecemos. Palmas, né? Lex Luthor Designer. O cara é bravo. O cara é brabo, hein? Acho que eu vou fazer um design aqui. Vai que um dia eles fazem uma liga. Vai que um dia. É o logo do Flash, da Mulher Maravilha, do Cyborg e do Aquaman. Mas eu acho que é nesse momento aqui que já tem a primeira vez que teve a guitarrinha da Mulher Maravilha, né? Não foi? Não, isso fica o filme foto? inteiro. Não, toda cena. Que a Diana aparece, é a música tema e embaixo... Ah, tem um outro. E daí vai aumentando conforme ela vai se aproximando do final do filme. Ah, mas eu acho que é nessa foto que tem, eu acho. Talvez. Sim, mas desde a primeira aparição dela. Já tinha. E daí eles vão aumentando o tema. Olha. Até chegar no final que explode. Essa música é muito foda. A revelação é boa ali. Já o Lex traz o cadáver do General Zod para a nave, e o sistema dela o avisa sobre a proibição de modificação genética pelas leis kryptonianas. No entanto, o Lex ignora isso e combina o seu sangue com o Zod, enquanto essa câmera da nave começa a transformar o corpo do general. O Clark, que tá numa espécie aí de retiro, chega no topo de uma montanha e imagina o seu pai, Jonathan. Para variar, o Pá Quente conta uma história meio estranha, onde ele, na sua infância, junto com a sua família, conseguiu salvar a fazenda de uma enchente. E para variar, como eu falei ali na narração, é um fantasma que gosta de falar esse Pá Quente ali, né? Nossa, como essa cena demora e tem uma moral que você fica meio assim... É que assim, ó, é a tentativa do filme de dizer que não importa o quanto você tente ajudar, sempre vai dar alguma coisa errada, sabe? E que a pessoa que você ama é o mundo, e aí ele vai repetir a frase que é o meu mundo. Pra isso. É que é o fato dele ser fantasma, é o Superman delirando ali, eu acho tão paia. Tipo, o Superman delirando o pai dele e vendo... Contando uma baita história ali que não para, e você fica, meu Deus, aí ele tá lembrando dessa história do pai dele, aí do mundo, é por isso que ele vai falar no final do filme. Meu Deus. O Bruce, em seu momento introspectivo, visita as ruínas da mansão Wayne enquanto Alfred tenta dissuadi-lo de combater o Superman, só que sem sucesso. Batman fala que essa luta com o Superman será o seu legado. Em Smallville, Martha Kent é sequestrada pelos homens do Lex e levada para Gotham. Quem também é sequestrada no pacote é a Lois Lane. Em Gotham, o Batman, agora usando sua Bat-armadura, prepara suas armas contra o Superman e aciona o Bat-sinal, enquanto que o Lex observa da torre da LexCorp do outro lado da Bahia. Marcelo, assim, ó, eu sei que é muito pequeno isso, mas eu odeio o fato dessa Gotham City ficar do outro lado da cidade de Metrópolis. Tu não gosta desse detalhe? Cara, assim, ó, Gotham City é a região metropolitana de Metrópolis. Tipo isso. Coisa horrorosa. É tipo Bloodhaven pra Gotham. E de novo aqui a gente tem aquela coisa, né? Que o Zack Snyder, ele põe o quadrinho em tela, né? Botou lá a Bat-armadura, pegou exatamente um frame parecido ali, chamando... Não, é lindo. Ele constrói. Não, é lindo. Não, ele constrói bem isso. É lindo. Pira que nesse momento do filme parece que você vai ter um alívio agora, pelo menos, né? Que até o momento, essas tramas, aí vai vir essa cena agora de luta. Assim, eu vou defender esse final, porque, ok, a história é bem decepcionante. Até o momento já... Mas pelo menos vai dar cena de ação foda do Zack Snyder, sabe? Vai ter. Aí dá pra passar pano, porque ele é bom nisso, sabe? Agora ele vai fazer isso. Daí, finalmente o filme de Zack Snyder tem cena de ação, né? Quem diria? E depois a Lois entrega ao Lex, que então a empurra da torre para atrair o Superman, o que funciona. Ele a coloca no chão antes de voar para confrontar o Lex. O vilão mostra ao Superman fotos de sua mãe sequestrada e oferece um ultimato a ele. Se ele não matar o Batman em 30 minutos, Martha Kent será morta. E Gabriel, assim, por que o Lex ele odeia tanto o Batman? Não, ele quer usar o Batman para tentar matar o Superman. Porque ele acha que só o Batman pode matar. É isso aí. E todo aquele teatrinho é um plano B? O negócio da bala, de criminar o Superman, sabe? Por quê? É que ele queria que todo mundo odiasse o Superman. Tá, porque ele acha que o Superman não vai morrer pro Batman. Ele quer matar o Batman. Não, ele quer que o Superman morra, mas todo mundo odeie o Superman. É isso. Ele quer fazer esse combo aí. É o combo. Tá. Porque depois ele poderia manipular mais fácil. Não sei, sabe? Eu entendo, foi isso, mas... Cara, que planinho, hein?
E aqui, ó, pelo menos essa cena tem uma parada legal de fotografia, que é o Lex Luthor jogando as cartas. Sim. E ele faz o Superman se ajoelhar perante ele, assim. O lance de ajoelhar, que é do Zod, aí ele fez pro Lex. Maneiro. Não, e esse é um bom momento dos dois ali como vilão. E eu não sei por que esse Lex tem essa mania de ficar citando Mágico de Oz e Alice no País das Maravilhas. É pra parecer que é mais inteligente. Putz, tipo, né? É isso. O Chris Terrio pensou assim, vou botar uma referência aqui, porque a literatura. Eu leio literatura. Eu acho que é uma parada tipo isso, né? Tipo, eu li, eu citei Alice, o Mágico de Oz. Aí ó como eu sou cult, né? Mas assim, é uma boa cena, só que... É que já tá no caminhão das coisas confusas do filme. É que eu não consigo curtir tanto por causa que é isso que eu fico pensando. Mas ele tá fazendo o Batman, ele odeia o Batman por isso, aí ele quer fazer com o plano dele, aí, sabe? O conjunto da obra não me faz gostar tanto. E, Gabriel, só pra completar as cenas antológicas aqui de Superman pra estragar mais, é do Superman falando lá, ninguém permanece bom nesse mundo. Que ele fala meio assim... Se eu não convencê-lo a me ajudar, eu vou ter que matá-lo. Eu vou ter que matá-lo, sabe? Aí você fica, caraca, o que tá acontecendo? Só antes ainda, Gabriel, da grande luta, temos tempo para mais construção de universo, pois a Diana recebe um e-mail do Bruce, mostrando aquela foto antiga. E no anexo temos a gloriosa apresentação dos outros meta-humanos que farão parte da Liga da Justiça. E aqui é a famigerada cena, a gente já comentou várias vezes aqui no canal, né? Que é uma das piores cenas aí do filme, que é essa construção de universo no PowerPoint, né? Que daí parece muito a Warner. Quero que já mostre esses personagens aí, porque eu quero já fazer bonequinho deles. Vai ter construção aqui. Não, e os vídeos ali também, aí ela vai abrindo cada videozinho, aí eu fico... e fica olhando, nossa, que cena horrível. Horrível, né? Horrível. Horrível. Bom, finalmente, depois de 2 longas horas, o embate do título do filme tem início. Superman encontra o Batman e tenta explicar a situação, e da pior forma possível. Em menos de 1 minuto, Superman esquece de qualquer tentativa de explicar tudo, e já cai na porrada. E sim, essa cena toda da luta é muito boa. A dinâmica da luta vai mudando à medida que o Batman começa a usar as suas granadas de gás de kryptonita. E finalmente consegue causar algum dano no Super. E essa cena aqui, ó, versão 4K, Ultra HDR. Outro cara. Em IMAX ali, né? Porque tá com as barras 4x3 ali. Pica. Lindíssimo. Lindíssimo. De novo, excluindo o roteiro, que um filme é isso, né? Você tem que estar motivado, mas a cena toda, tipo, ela tem momentos muito bons, né? Que é a primeira vez que ele para o soco do Superman, a massa, né? O Superman vai dar o soco, aí ele para, aí dá tipo um sorrisinho, mete socão, é boa. O que realmente me impressiona muito é todo o lance, é louvável como o Superman tenta parar a briga no começo. Sabe? Ridículo, né? Nossa, cara! Ele tenta 2 frases, Meu Deus! Dane-se, vou matar esse cara. Dane-se, eu vou matar, sabe? Parece, ninguém permanece bom nesse mundo, Lois. Aí tá lá ele dando porrada e... É lamentável, mas, de novo, a luta é muito boa, cara. A luta ali, como é filmado, é o confronto que a gente queria ver. Mas, né, do que adianta ser... Pena que a construção é um lixo, né, cara? Infelizmente, é um lixo. E ela termina com Batman ganhando quando consegue enfraquecer o Super pela última vez. Ele o arrasta para sua lança de kryptonita. No entanto, quando o Batman está prestes a matar o Superman, Gabriel, este implora ao Batman para salvar Martha. O Bruce, acreditando que ele está usando o nome da sua mãe, grita de raiva até que a Lois chega e explica que Martha é o nome da mãe do Super. Chocado, o Batman volta a si, percebendo que o Superman não é uma ameaça à humanidade e é só burrice em lutar contra ele. Olha, no papel eu acho que essa cena pode funcionar, sabe? Tipo, essa é a maior polêmica do filme, eu acho, sabe? É a do Martha, do Save Martha, né? Na época. Não, eu acho que é o Batman matar. Tu acha que foi mais? Bom, eu acho que é na medida. Mas, ok, por ali. E eu concordo contigo que, construindo bem, tendo ali não Chris Terrio no roteiro, dava pra mostrar esse momento que sendo o Batman, vou matar o Superman, sabe? Eu vou matar talvez a primeira vez e vai funcionar, sabe? Mas como ele fala o Save Martha... Isso é verdade. Se o Batman não tivesse matado ninguém durante o filme, e aí, nesse momento do filme, ele quer matar o Superman porque ele entende que precisa matar porque não tem outra alternativa, sim. Eu compraria. E aí ele perceberia... Né, que não vou matar porque ele é humano. Assim, novo, vai ativar o trauma dele. Vai ativar, eu não quero ser o cara que matou... Eu não quero ser como o cara que matou meus pais. Exatamente. Beleza, se fosse isso. Mas assim, ó, o Save Martha... Porque se pelo menos ele falasse Save My Mom... Porque você, peraí, ele tem uma mãe?
Tipo, o detetive Batman não saberia isso, mas beleza. Ele, nossa, ele tem uma mãe, depois ele poderia falar, minha mãe... É que eu não sei como é que ele poderia falar de uma maneira autêntica o nome da mãe dele, sabe? Mas não precisa! É só mãe, né? Mas é que não precisa, porque toda a situação, ele poderia... Só o fato dele estar ali nesse beco aí pra matar o Superman, já poderia ser um gatilho pra ele lembrar da morte dos Marta. pais. Mas é que ele queria, lembra, lá no começo do filme, Gabriel, quando a gente começou, Marta. Aí agora volta, Marta, aí tu... E existiam outras maneiras bem mais elegantes de se fazer essa cena de melhor. fazer ele ter essa epifania, né? E é um momento como realmente depois o Batman meio que ele já muda totalmente, cara. Totalmente de personalidade. Ele vira um outro personagem. Parece que estalou o dedo, pum, vem um outro Batman. Não, e daí ele fica bem mais perto da Liga da Justiça. Porque aí ele fica chamando o Superman de Clark. Né? Já viram super amiguchos. E assim, só pra terminar, pra mim é nesse momento que eu lembro de eu vendo no cinema, que esse momento que pra mim o filme morreu. Pra mim. Depois, quando o Batman começou a agir, assim, cara, o que aconteceu com esse Batman? Ele começa, nossa... Aqui o filme depois... É que daí passou a raiva, entendeu? Ele voltou ao seu default. Voltou. É assim, né? É assim que acontece. Né? Esse é o seu default. O Alfred rastreia o telefone do Russo até um armazém de Gotham. E o Batman voa para lá. Ele se infiltra no armazém, neutralizando todos os criminosos, mata o Russo e resgata a Marta com sucesso. E com direito a uma piadinha que ele é amigo do filho dela por usar capa. E aí vem essa cena do armazém, que todo mundo... É muito foda, né? Não, todo mundo coloca os clipes assim, tipo, eu gosto de Batman vs Superman, cena do armazém. Não, sim. Ignora 2 horas de filme, cena do armazém. Cena do armazém é muito foda. É muito foda. Boa. Eu só queria que o Batman não tivesse matado o KGBista. É que assim... Depois de toda a redenção dele não matar ali o Superman, daí ele vai lá e mata o outro cara. É que o Snyder, ele recriou o painel do Cavaleiro das Trevas, Gabriel. Poxa! Só que aí ele esqueceu de ler. Entendeu? Que depois ele não mata o cara lá, mas aí ele foi lá e explodiu. E pra complementar, é 2 momentos, né? Tipo, esse do Batman, pra mim, tá totalmente quebrado já. Que é o primeiro que aí ele fala, né, que nenhuma Marta vai morrer essa noite. No Martha dies tonight. E aí a segunda é dessa piada, né? Não, eu sou amigo do seu filho. Amigo do seu filho! Caso tu tá achando que é o Batman que o Gabriel falou do Liga da Justiça? Não é esse Batman. É Roso Capa, hein? Tá, mas a piada da capa foi boa. Não é boa, cara. Tu tem que dar um... Caraca, é horrorosa essa piada. O cara tava caindo matando aí a capa. O Marcelo tá muito revoltado. Não, cara, pô, é muito ruim essa cena. Meu Deus do céu. Mas a cena da capa é engraçada. Não é, É uma não. boa piada. Pô, mas assim, ó, eu acho que o filme tinha que ter mais esse clima, assim, sabe? Pô, é o único clima, foi a única vez que fizeram. O filme todo é uma deprê... com pessoas conversando. Não, mas depois tem o Você Está Com Ela, não? Eu achei que estava com você. Do nada, né? É verdade, foi agora no final do filme. Aí nesse final do filme fica mais, né... Deram uma coisa... Dá um up. Deram um up. É totalmente diferente do resto do filme. É verdade, é verdade. Enquanto isso, o Lex fica surpreso quando o seu super plano falha. E então, executa o seu reserva do reserva do reserva, que é liberar o Apocalipse. Nessa versão, que ele é uma mistura, então, do corpo do Zod com o DNA humano do Luthor. A força do Doomsday supera a do Superman, mas o Homem de Aço continua lutando contra ele. E aqui, Gabriel, aí chegamos no verdadeiro clímax do filme, que não era o Batman vs Superman, era contra esse Apocalipse aqui que tem esse visual meio discutível, né? Não bastava adaptar Cavaleiro das Trevas daquele jeito, vamos adaptar a morte do Superman. Porque tem morte do Superman também aqui. É um roteiro com muitas camadas, com certeza. E a título de observação também, tá? Embora o visual aqui não esteja muito bom, mas o Doomsday é praticamente isso também. Ele tem que aparecer pra lutar e matar o Superman. Essa questão, porque o Doomsday não tem muita história. Não, né? ok, mas é daí isso. igual o visual é paia, né? Não, é paia. Ele só tinha uma missão, acertar no visual, e daí o visual é paia. E aí é raro, né? Pô, acertaram em tantos visuais aqui nesse filme e aí... É verdade. E aí no Apocalipse largaram, né? Largaram. Nesse meio tempo, a Diana estava num voo saindo de Metrópolis, mas parece ter um peso na consciência quando vê filmagens da luta. Em desespero, Superman ataca Doomsday no espaço. E o presidente dos Estados Unidos pretende derrubar o monstro alienígena com um míssil nuclear. E isso é feito. A explosão resultante é tão gigantesca que o Batman pode vê-la claramente da superfície da Terra. E aí, Marcelo, pega esse sacrifício. Pô, aí é sacrifício. Aí sim, né, cara? Eu gostaria de ter visto mais isso do Superman, mas realmente ele faz o sacrifício aqui, hein? E tu acha que é meio que uma resposta lá do Superman levando a criatura pro espaço pra lutar? Tem algo a ver com o do primeiro filme lá, porque ele não continuou na cidade? Eu acho, porque também tem uma outra cena que eles falam assim, ó... O Doomsday vai cair numa ilha. Ah, desabitada. E daí tem um cara que é aleatório e fala, não, a ilha está desabitada.
Cara, eu odeio essas coisas. Eu odeio essas O coisas. papel do cara é virar, realmente, a Lily está desabitada. Não me critiquem. Aí ele olha pra câmera assim, ó, desabitada. É verdade. Não, mas a cena é massa, que quando explode lá o Superman no espaço, depois... E ele recria aquele painel lá do Cavaleiro das Trevas, que o Superman tá esquelético. É, legal, né? O cara recria, bom. Não, o fanservice. homem é bom em recriar as coisas. É bom. O corpo do Doomsday pousa na abandonada ilha Striker. O Batman então ataca com o seu bate-jato, mas o Doomsday sai ileso e derruba o avião com a sua visão de calor. E quando a criatura encurrala o morcegão e parece que vai matá-lo, a Mulher Maravilha aparece ali com seus braçaletes para salvar o dia e bater de frente com o vilão. E aí, Marcelo, ó. Não, a entrada é muito épica. Foda, né? Pô, essa entrada é boa mesmo, sabe? A Diana nesse filme, pelo menos, tipo, ela tá ali flutuando e tal. Não, é um peso na história, né? Não serve pra nada, só pra lutar aí no final. Ela serve pra apresentar que é só a Mulher Maravilha que tá nesse universo e no final ela aparecer e bora pra briga e tal. É, pelo menos é foda. É, Quando ela é aparece bom. é foda. É bom. É por isso que eu digo assim, ó. Se esse filme ele fosse um pouco mais massa velho, dava pra passar pano pra essa história aí. Só que é um filme que se leva muito a sério, tem poucas cenas de ação. Quando tem cenas de ação, na minha opinião, ele dá uma melhorada. Sim, porque sempre aí eu vai ser passo melhor. pano pra história, entendeu? Pô, pelo menos tô vendo uma cena foda aqui. Tá legal? Tá bem feito? É, Né? pelo Ok. menos, né? Aham. Logo depois, o Superman volta à luta. Os três heróis finalmente se reúnem contra o Apocalipse. Bem mais o Super e a Diana, porque o Batman fica ali no suporte. Enquanto que a Lois, sem sucesso, tenta recuperar a Kryptonita. Ela consegue se afogar e o Superman a ouve, indo logo depois ajudá-la e recuperar a lança. E o Superman vê que a única maneira de parar o Apocalipse é arriscar sua própria vida. Portanto, ele se despede carinhosamente da Lois com um beijo, antes de pegar a lança e voar de volta para a cena da batalha, exposto à substância no processo. Ele acerta Doomsday no peito com a lança de Kryptonita, mas como a arma não conseguiu perfurar completamente o monstro, Doomsday é capaz de golpear o Superman em troca. Ô Marcelo, assim ó, a Mulher Maravilha tem a mesma resistência que o Superman, né? Tem. Uma força equiparável, né? Tem. Aham. Por que não é ela que pega a maldita lança e vai lá no Doomsday dar uma estocada? Ah, é porque o Superman leu o roteiro e falou que ele tinha que matar, né? Foi por isso só, né? Ele viu o roteiro. Mas é a adaptação da morte do Superman. Também, né? Eu tenho que fazer. Eu tenho que morrer. Super consegue derrotar o Doomsday, mas morre no processo. Batman e Mulher Maravilha ficam impressionados com seu sacrifício e a Lois chora ao seu lado. Superman recebe um funeral simbólico com um caixão vazio em Metrópolis, enquanto o funeral de Clark Kent é realizado em Smallville. E ainda no cemitério, Bruce e Diana compartilham uma conversa sobre reunir outros meta-humanos. A Diana questiona a necessidade e pergunta por que o Bruce está propondo isso. E ele responde que tem um sentimento. Rola ainda uma cena do Batman visitando o Lex, agora careca, na prisão. E ele diz que ficará de olho no vilão. Só que este responde que os sinos já foram tocados além das estrelas. O caixão do Clark é então mostrado com um punhado de terra começando a subir no ar, o que implica que o Superman ainda pode estar vivo, e encerrando o filme. Marcelo, e esse Nossa. foi o Batman vs Superman. Depois de tantos anos, assim, ó, Nossa. adiantou alguma coisa assim? Tem uma melhoradinha, tem uma piorada? Eu acho que continua a mesma coisa pra mim, sabe? Enquanto a gente tava tendo fazer esse vídeo, fazer esse resumo e falar sobre ele, eu vi o quão, primeiro, longo e também confuso esse filme era e pouco prazer envolvido em falar dele, sabe? Eu acho que continua a mesma coisa pra mim, sabe? Eu já tive altos e baixos com esse filme. Já gostei mais, já gostei menos. Depois gostou um pouco mais... Eu gostei um pouco menos. Ah. É que assim, ó, é que eu acho que o filme tem que tomar muitas decisões erradas, sabe? Difícil. Sim. Ele E assim, ó, de novo, se fosse um filme mais massa velho, que é o que o Snyder sabe fazer, com mais cenas de ação, eu acho que eu conseguiria gostar mais, sabe? Porque o final, sabe? Tá. A última hora. Tá. Eu gosto da última hora. Só ação ali, ação. Mesmo que o roteiro não seja tudo isso, sabe? Tá. Mas, né, tem 2 horas antes, né? O filme tem 3 horas. Ele tem e pra mim, toda a mudança ali do Batman, depois que o Superman, eu não consigo aproveitar tanto assim, embora tenham cenas legais ali, quando tá a Trindade reunida ali, eles vão lutar. Tem como dar uma levantadinha no olho, assim, pô, maneiro, os três ali. É que toda essa questão já dos três juntos, assim, eu não compro, sabe? Não tô tão engajado pra gostar tanto do filme. Embora eu veja que realmente as cenas sejam boas, mas
É difícil de comprar todo esse final, sabe? É difícil. Eu gosto de tudo que tá no papel, assim, o Superman ele é questionado no Senado. Acho legal isso. Tá. Acho legal a manipulação que o Luthor faz. Então, tu gosta do resumo das coisas. Tu gosta do resumo tu das gosta coisas. só da ideia. Agora o sim. desenvolvimento Não, é isso que eu todo... tô dizendo, no papel. No papel eu gosto das coisas. da ideia. Mas como que as coisas são executadas, eu aí acho eu acho muito... que né, não é tão bom. E aí a gente vai pros arcos individuais, tá? O arco do Batman e o arco do Superman. Eu acho os dois ruins. É que assim, o arco do Batman é melhor executado, mas ainda tem um problema que na cena de ação ele tá matando a Odo, Sim. né? Daí tem que ignorar que ele matou. Tem que ignorar várias coisas. Daí, daí acho ruim. Mas pelo menos ele termina um arco, sabe? Tem um arco que é feito. Ok. Embora as cenas de ação contradizem o que o arco tá querendo fazer narrativamente. Exatamente. E o Superman... Eu Cara, não sei exatamente qual que é o arco desse Superman. Eu não sei. Ele se conectar mais com a humanidade. Só que ele não se conecta e no final, como a gente falou, a humanidade meio que compra o Superman, mas a gente não vê isso muito bem organicamente. A gente não vê isso, né? É só o Superman sendo um cara tentando ajudar. E, ok, talvez fosse suficiente, mas... o Superman eu acho muito fraco. Mas a gente não vê o Superman... sabe, eu acho que o problema principal é realmente o Superman não falar nesse filme. Eu acho também o lado dos vilões também, o antagonista, sabe? O Lex Luthor, toda a questão do plano que a gente ficou zoando, a performance lá do Jesse Eisenberg, eu acho que também é um ponto muito fraco desse filme. Eu me vejo passando pano se não fosse Lex Luthor, sabe? Se fosse um outro personagem. Tu já viu como tem vários Si, né? Tem muitos Cis, né? Tem muitos Cis, cara. Então, pra mim, assim, ó, esse filme, pra mim, ele vai piorando, tá? Com o tempo. Então, pra mim, assim, pra mim é um nota 3, 4, sabe? É que tu pode dizer, tecnicamente tal, mas é que pra mim, cara, no fundo... Um filme, o cinema, é o quanto tu se engaja na história. Eu não engajo. Eu não consigo engajar nessa história. Te entendo. Eu não consigo passar pano. Mas tem uma fotografia legal. Tá, mas eu tô odiando essa luta. Mas tem uma trilha sonora legal. Tá, mas eu tô odiando os personagens. Tem uniformes legais. Tá, mas eu tô odiando eles. Então, cara, até por ter Batman e Superman e o que eles fizeram com ele, pra mim é nota 3 ainda. Só porque eles erraram nos dois personagens. Nota 3 pra esse filme. Pra mim eu vou dar... 5.5. Eu acho inferior ao filme do Homem de Aço. É inferior. Acho que inferior. Boa, concordo. Acho que tem muita coisa. E eu ainda não odeio o filme, sabe? Mesmo porque eu vejo como uma Elseworld, eu ainda consigo entender algumas decisões, mas eu acho que a execução dessas ideias não são boas. Não são boas. Não é boa. A execução dessa ideia não é boa. Então já no segundo filme pra gente ver o que foi nesse começo do DCU, né? No segundo filme já tem isso, né? Mas, galera, agora a gente quer ver a opinião de vocês, né? A gente sabe que tem polêmica, a galera que ama muito esse filme, odeia, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E depois a gente já vai pro outro filme, né? Que vai ter aqui no canal, que é outra... Putz, aí... Cara, a gente só... Meu Deus, que é Esquadrão Suicida 2016. Grande Coringuinha. Deixa aqui nos comentários. É isso, galera.